Graças a Deus e graças a Jesus. Quem é Jesus para o Espiritismo? O próprio Kardec define na questão 625 do Livro dos Espíritos: Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura de sua lei, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra. Está claro então para todos nós que Jesus é o mestre maior, e tudo que ele fazia expressava um amor tão real e profundo que a humanidade nunca sentiu e até então nunca havia visto. Quando Jesus nos ensinou em seu mandamento maior, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, estava nos despertando que o fundamental em se tratando do exercício da religiosidade é amar. Além disso, neste ensinamento se encontra a expressão mais completa da caridade, pois nele resume todos os deveres do homem para com o próximo, deixando bem claro a melhor maneira de se combater o orgulho e o egoísmo. Destacamos dois importantes ensinamentos de Jesus para a nossa reflexão. Em Mateus, no capítulo 22, os versículos de 23 a 40, Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E no Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 34, Jesus se diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Então nós devemos fazer a seguinte pergunta a nós mesmos: será que existe alguma diferença entre estes dois ensinamentos de Jesus? Ou ele quis dizer a mesma coisa em dois momentos diferentes? Pois bem, sabemos que ninguém mais do que Jesus ensinou, semeou e exemplificou o amor. Sua palavra era muitas vezes alegórica e algumas em parábolas, porém com grandes fundamentos morais. Isto ocorria por quê? Porque Jesus falava de acordo com os tempos e os lugares. Sabia que cada coisa deveria ser entendida no seu devido tempo. Assim sendo, nós vamos buscar nas parábolas de Jesus e na parábola do semeador, onde está escrito, Caibar Schuster diz que ela é a parábola das parábolas, na qual Jesus nos mostra o momento evolutivo de cada um ao receber os seus preciosos ensinamentos. Na parábola do semeador, Jesus sintetiza as características predominantes em todas as almas e, ao mesmo tempo, reflete a boa ou a má vontade das pessoas quando recebem os seus ensinamentos. Vejamos. Saiu aquele que semeia a semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra, que dava bons frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um,
outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. A parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Agora, vamos procurar entender o amor e as suas nuances, porque nem sempre a parábola é bem compreendida. O semeador, todos nós sabemos que é Jesus. As sementes, está claro, são seus ensinamentos, que têm sido levados em toda parte, desde que o homem se encontrou em condições de recebê-los. Se a semente não germina com a mesma eficácia em todos, é devido ao momento evolutivo de cada espírito. Uns estão mais adiantados, outros mais atrasados. Uns propensos ao bem, à caridade, à fraternidade e ao amor. Outros estão propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, inveja, ciúme. Aqui podemos até fazer uma analogia à lei do amor, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, onde no item 8 diz assim: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado possui sensações, mais instruído possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Então aqui, da mesma forma, a semente só germina de acordo com a evolução espiritual de cada um. Por exemplo, aquelas pessoas em que os instintos dominam podem até receber os ensinamentos de Jesus, mas ainda não os compreenderão. E a terra? O que representa essa terra? Como já falamos, representa o estado intelectual e moral de cada um no momento em que recebe os ensinamentos de Jesus. Aquela semente que caiu à beira do caminho e os pássaros comeram, refere-se aos indiferentes, isto é, aos indivíduos imaturos, não preparados para receber tal semeadura. Seus corações se mostram insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. Em seguida, estão as sementes que caíram sob as pedras, significando aqueles que até se entusiasmam quando tomam conhecimento dos ensinamentos de Jesus, mas não encontram força interior para vencerem o comodismo, a zona de conforto, os vícios que já estão cristalizados, sendo incapazes de melhorar seus sentimentos. Não conseguem formar raízes. Em terceiro lugar, estão as sementes que caíram no meio dos espinhos. Representam as pessoas que, embora já tenham conhecimento dos ensinamentos de Jesus e os admiram, sentem-se muito presas às coisas materiais, que consideram muito mais importantes do que a formação de uma consciência espiritual. Esta é uma grande reflexão, especialmente para os dias atuais. O medo do futuro, a posse do ouro, a luta pelas conquistas das garantias pessoais, o apego desequilibrado, sufocam lá no nascedouro, na nascente, qualquer sentimento que implique em renúncia aos tesouros terrestres, fazendo-nos esquecer do grande amor de Jesus para com todos nós. Neste caso, o fruto não amadurece. Por último, entendemos como terra boa os adeptos sinceros,
nos quais as lições de Jesus encontram grande receptividade. Abraçam o ideal cristão de corpo e alma e se esforçam para colocá-lo em prática. Embora encontrem dificuldades, essas pessoas persistem, perseveram, resultando do seu trabalho abençoados frutos. Na prática, muitas vezes tomamos conhecimento dos ensinamentos de Jesus e queremos a todo custo que nossos familiares, nossos amigos também se entusiasmam e compreendam Jesus como Jesus nos dedica o seu grande amor. Mas a parábola do semeador é bem clara. Não podemos nos afligir. No momento certo, a terra estará preparada e a semente germinará. Aqui foi feito apenas uma pequena síntese para que nós possamos refletir. Podemos retirar muitos outros ensinamentos se analisarmos com detalhes essa importantíssima parábola, na qual se destaca a figura maior do exemplo de amor para com a humanidade. Vamos ver agora as indagações que nós sempre fazemos. Será que existe mesmo alguma diferença entre os dois ensinamentos de Jesus? Ama o teu próximo como a ti mesmo, e o que vos ameis uns aos outros como eu vos amei? O que ele quis dizer? São dois momentos diferentes. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel dita a Chico Xavier, na lição 41, o título Regra Áurea, onde ele começa dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo, trazendo ao mesmo tempo uma explicação e um ensinamento. Muitos séculos antes da vinda de Jesus, já era ensinada no mundo essa regra áurea, princípio trazido por sábios de cada época, mas sem maiores exemplificações. Por exemplo, os gregos diziam: não façais ao próximo o que não desejas receber dele. Afirmavam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. É considerada a sabedoria egípcia, dizendo: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. E os hebreus também recomendavam: o que não fizerdes para vós, não desejeis para o próximo. Os persas e os romanos também faziam essas mesmas afirmativas. Porém, como Jesus, a regra áurea foi a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou em plenitude de trabalho, abnegação e amor por toda a humanidade. Vejamos agora a segunda orientação. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. A leitura mais superficial nos induziria a sentir nessas palavras de Jesus o mesmo sentido que o da regra áurea, mas, na verdade, é necessário perceber a grande diferença. O ama o teu próximo como a ti mesmo é diferente do que vos amei uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, que para exercê-lo não é necessário que o homem busque compreender a condição do outro. Porém, Jesus sabiamente enviou o novo mandamento à comunidade cristã, engrandecendo ainda mais a fórmula. Quando Jesus se refere a ela na última reunião com seus discípulos, Jesus recomenda que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Significa a verdadeira solidariedade, a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. A prática do amor verdadeiro de uns para com os outros. Assim,
nos lares, no trabalho, enfim, em todos os lugares, há quem ama e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Quando Chico Xavier era solicitado a deixar uma mensagem para reflexão, na maioria das vezes ele dizia: que vos ameis uns aos outros. Devemos lembrar ainda que Jesus, em seu imenso amor, recomendou-nos amar os nossos inimigos, esclarecendo-nos da necessidade do perdão, de conquistarmos o inimigo pelo amor e pela prática do bem. Assim, ele nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem impor condições, sem humilhar, não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes todo o bem possível. Portanto, devemos lembrar que estamos muito longe de compreender com profundidade tudo o que Jesus nos ensinou sobre o amor. Porém, é necessário que continuemos a estudar, a refletir e, sobretudo, praticar os seus ensinamentos. Ser a boa terra para que a sua semente possa germinar e produzir bons frutos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.